Olá, aprovado! Se você está aqui no meu canal, é porque você quer ser, sim, aprovado em concurso público. Sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro de Direito Administrativo. Já estamos na nossa terceira aula do nosso curso completo sobre a teoria dos atos administrativos. Necessariamente você tem que assistir a aula 1, que é a introdução, a aula 2, que eu trabalhei os elementos e requisitos, e agora nós vamos ficar com os atributos dos atos administrativos. Roda a vinheta aí que já estamos voltando. Pois bem, gente, vou pedir então para você se inscrever no meu canal, compartilhe com seus amigos que estão realmente estudando para concurso. Aqui é uma força para os concurseiros, né? Um curso completo aí de graça para você que quer ser aprovado em concurso público. Eu já sofri demais estudando para concurso público, eu sei como a luta é difícil, por isso que eu idealizei aqui o canal Carona com Rodrigo Cardoso. Canal de entrevistas e também de conteúdo relevante para sua aprovação, tá bom? Vamos lá então, continuando o nosso curso completo, já vamos falar aqui dos elementos, dos atributos dos atos administrativos. Então, nossa terceira aula, atributos dos atos administrativos. Aqui embaixo tá meu Instagram para você me seguir lá também. Mas vamos lá, gente. O que representa esse conteúdo para o direito administrativo? Lá em sua prova, a banca vai colocar assim, atributos dos atos administrativos. Mas, na verdade, gente, são certas características dos atos administrativos. Mas o examinador não vai colocar características, é só isso, né? A diferença é essa, tá? Então, vejam só, são características próprias dos atos administrativos, atos que são praticados com fundamento no direito público, que nós já trabalhamos lá na nossa primeira aula. Gente, nós vamos trabalhar nesse momento aqui todos os atributos possíveis e imagináveis que constam na doutrina sobre os atos administrativos. Vamos ver a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade, presunção de veracidade, a tipicidade, ou seja, vamos fechar aqui, tá? E a exigibilidade. São 6 atributos. Não existe mais não, são só 6, tá bom? Mas vamos lá então trabalhar primeiro esse daqui, a presunção de legitimidade. Gente, presume-se que os atos são legais, presume-se a boa-fé do agente público, que ele não está perseguindo ninguém, que ele está atendendo ao interesse público. Por isso que os atos, mesmo se ele for ilegal, ele produz efeito jurídico sim. Olha o exemplo. Considere que o servidor foi demitido, tá? Só que essa demissão foi ilegal, não teve nem processo administrativo, ele foi demitido. Gente, todo mundo sabe que isso não pode acontecer, que isso é ilegal. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Mas não importa, o servidor está demitido, o ato foi praticado hoje, amanhã ele já não é servidor mais. Tá vendo? Ah, professor, mas espera aí, esse ato pode ser anulado depois? É lógico que vai ser anulado e o servidor ele vai voltar a trabalhar. É o que chamamos de reintegração e melhor, ele vai receber indenização referente a todo o período que ele ficou fora lá do seu cargo público. Mas o que eu quero mostrar para você nesse momento é que mesmo o ato ilegal, ele produz efeito jurídico justamente pela presunção de legitimidade. O particular que tem que provar que o ato é ilegal, tá? Por exemplo, uma multa de trânsito, eu quero contestar. Eu, Rodrigo, que tem que provar que a multa é ilegal. Aí você fala, professor, mas por que não é a administração que tem que provar que a multa é legal? Porque o ato já nasce com essa presunção de legitimidade, tá? Só que essa presunção, gente, ela não é absoluta, ela é relativa. Por que relativa? Porque nós podemos contestar, sim, o ato praticado pela administração. Por isso que é relativa, tá bom? Vamos lá, que isso não é difícil, não. Olha lá. Presunção de legitimidade, Primeira característica. O ônus de provar que o ato é ilegal é do particular que a ele se opõe.
Tá vendo? Então, nós, os particulares, que temos que provar a ilegalidade do ato. Presente, olha aqui, em todos os atos administrativos. Professor, tem exceção? Não tem exceção, tá? Todos os atos administrativos têm o atributo da presunção de legitimidade. E olha aqui, essa presunção é relativa. Gente, em latim é assim, ó, iuris tantum, tá? Se ela é relativa, o particular pode contestar o ato, né? Entrar com recurso, ou mesmo, né, promover uma ação judicial. Se ela é iuris tantum, ela é relativa, logo, olha aqui, ela não é absoluta. Gente, iure et iure significa de direito, por direito, tá? Ou seja, alguma coisa que não pode mudar, alguma coisa que tem ali uma verdade certa. Então, quer dizer que você vai notar na sua prova que a presunção é meramente o quê? Relativa. Se a banca afirmar que a presunção de legitimidade é iure et de iure, a questão está errada. Porque se fosse iure et de iure, de direito por direito, não ia caber qualquer contestação do particular, tá? Então, o que é a presunção de legitimidade? Presume-se que os atos são editados em conformidade com a lei. É isso que é a presunção de legitimidade, tá? Se você não, né, volta aí para você fazer o seu resuminho, viu? Tem que anotar, né? Tudo que a gente anota, a gente aprende melhor, gente. É assim. Vamos lá. Presunção de veracidade. Olha que verdade, você vai lembrar de verdade. Os fatos narrados pelo agente público ao praticar o ato são verdadeiros, ó. Ou seja, os fatos realmente aconteceram. Presume-se, gente, que os fatos alegados pelo agente público realmente aconteceram, que aqueles fatos são verdadeiros. Por isso, vamos considerar, um agente de trânsito está parado ali perto do semáforo e ele olha um cidadão lá na frente sem o cinto de segurança, uns 3, 4 carros lá para frente. Ele fala, espertinho, tá sem o cinto, né? E vai lá e multa. Presume-se que aquela situação é verdadeira. Presume-se que realmente aquele condutor está sem o cinto de segurança. Mas aqui também é a mesma coisa, essa presunção é relativa, eu posso provar muito bem que o fato não aconteceu, que aquilo é mentira, e o ato tem que ser anulado, tá? Por isso que a presunção de veracidade, ela é relativa também, tá bom? Vamos lá, e a mesma coisa, viu? Aqui é iuris tantum, ou seja, é relativo. O particular, ele pode provar que o fato não aconteceu e o ato será anulado posteriormente. Bem tranquilo, olha aqui uma questão. Interessante, ó. O atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove em contrário, denomina-se. Gente, aqui é a presunção de legitimidade. Por que eu trouxe essa questão para a gente trabalhar? Nesse momento aqui, a banca CESP utilizou a doutrina da professora Di Pietro, tá? Para a professora Di Pietro, ela não separa o atributo da presunção de veracidade da presunção de legitimidade, tá? Para a professora Di Pietro, a presunção de legitimidade significa que o ato é legal, tá? Que ele foi atendido, que ele foi praticado em conformidade com a lei, e também que o ato é verdadeiro. Tá vendo? Então, por isso que a professora Di Pietro, ela trata como sinônimo, como sendo a mesma coisa. Presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Tá vendo? Então, para essa autora, é o mesmo conteúdo, é o mesmo conceito, é tudo misturado isso daqui.
Mas, para os demais autores do direito administrativo, não, eles costumam separar. Presunção de legitimidade. Olha, presunção de legitimidade. Tem um L aí de lei. Presume-se que os atos são editados em conformidade com a lei. Presunção de veracidade. Tem um Vzinho de verdade. Presume-se que os atos são verdadeiros, né? Que os fatos alegados realmente aconteceram. É interessante, gente, que essa presunção de legitimidade, ela ocorre sim no dia a dia, tá? Imagine o seguinte, você encontra um colega que há tempos você não via e pergunta assim, ei, cara, beleza? Você tá trabalhando aonde, hein? Ele fala assim, rapaz, eu trabalhava na Polícia Federal, mas eu fui demitido ano passado. Você fala, caramba, o que esse cara fez de errado para ser demitido da PF? Tá vendo como presume-se que os atos são legais? Outro exemplo, você tá andando aí na sua cidade, aí a administração, os fiscais estão retirando um quiosque, quebrando aquele quiosque lá. Aí você fala, pô, esse cara colocou esse quiosque errado, esse não pode não. Você não vai pensar assim? Pois é, gente, né? Presume-se sim que os atos, que a atividade administrativa, ela é legal, tá? Então lá em sua prova, você vai pensar assim, pode ser que a banca venha cobrar separado, presunção de legitimidade um conceito, presunção de veracidade outro conceito. Ou então pode ser que a banca misture os dois, falando que o ato é legal e verdadeiro. Aí a banca está utilizando o posicionamento da professora de Pietro, tá bom? Então voltando aqui, gente, ó. Aqui nós vamos ver coercibilidade é um atributo lá do poder de polícia, não tem nada a ver. Atributo da finalidade é elemento de ato, lembram? Execuibilidade é o momento do ato produzir efeito jurídico, tem nada a ver. Autoexoriedade, esse daqui é atributo que a gente vai ver já, tá? É atributo. Mas, obviamente, que não é o atributo da autoexoriedade, tá? Os únicos dois atributos que tem aqui são esses, ó. Esse daqui é atributo e esse daqui, que é a alternativa certa, é atributo, tá? Mas vamos lá. Gente, as certidões emitidas pela administração pública possuem fé pública, sim, com certeza, né? Ela tem que ser aceita perante os órgãos públicos, tudo aí. Pois um dos atributos dos atos administrativos é a sua presunção de veracidade. Perfeito, né, gente? Ótimo, certinho, ó. Prova de oficial de justiça, concurso top aí, né? Olha a próxima. Um dos atributos dos atos administrativos é a presunção de legitimidade, tá certo? Tá. Que é iuris tantum. Lá na sua prova pode ser sim, iuris, ou então juris, como tá aqui, é a mesma coisa. Sim, quer dizer o quê? Que a presunção ela é relativa, tá? É isso que a banca falou. Gente, certinho. Difícil? Não, né? Tá vendo? Gente, o direito administrativo, ele é extenso. É lógico que ele é extenso, tá? Mas é muita coisa fácil. O que você prefere? Estudar pouca coisa difícil, como eu acho difícil raciocínio lógico, como eu acho difícil informática. Informática, para mim, eu nunca aprendi informática na minha vida. Eu deixava em branco as questões quando eu fazia concurso. Eu não sabia. Eu não ia perder tempo. Eu não dava conta, não entrava na minha cabecinha informática, tá? Até que um dia eu parei de fazer concurso, que caí em informática, fui para a área só de concurso, mas para a área do direito, né? E às vezes não caí em informática, eu falo, graças a Deus não tem essa matéria, né? Mas vejam só, o direito administrativo, ele é muita coisa fácil, tá? Melhor do que pouca coisa difícil, eu penso assim, tá? Você notou que dessa vez tem alguém assistindo a nossa aula? Olha aqui, ó, o Tigrinho tá assistindo a nossa aula, sabia? É o mascote do canal. Tigrinho, você entendeu o que é presunção de veracidade, presunção de legitimidade? Olha lá, o Tigrinho entendeu. Gente, se o Tigrinho entendeu, todo mundo entende isso daqui. O Tigrinho vai fazer concurso pro IBAMA, porque o homem tá desmatando, né, Tigrinho? Tá desmatando aí, né? O meio ambiente, tá poluindo. Então o Tigrinho falou que vai fazer concurso para o IBAMA. Ele vai ser agente de fiscalização e vai tocar fogo em tudo lá, né? Nos equipamentos, nas dragas, tá? Tudo isso daí ele vai agir, né? Tá vendo, gente? Se o Tigrinho acertou tudo, você vai acertar também, tá bom?
Vamos lá, é o mascote. Continuando. Olha a próxima questão. STJ, gente, ó. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros? Sim. Lembra da presunção de veracidade? Isso, parece que tudo tudo que foi alegado lá na motivação para a prática do ato é verdadeiro. A presunção é essa. Bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos em conformidade com a lei. Perfeito. Primeiro falou na presunção de veracidade, e agora aqui falou na presunção de legitimidade. Aí, continuando. Em decorrência das presunções de veracidade e legitimidade, respectivamente. Gente, olha que maravilha tá essa questão, né? Perfeita, tá? Olha a próxima. Presunção de legitimidade é atributo universal, aplicado a todo ato administrativo. Quando a gente está fazendo uma prova e vê esse negócio a todo, né, sem exceção, a gente fica com medo, não é? Tá? Mas aqui tá certo, tá? Aqui não tem exceção, não. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade também, mesma coisa, são atributos presentes em todos atos administrativos, tá bom? Vamos lá. A presunção de legitimidade ou veracidade de determinado ato administrativo produz a inversão do ônus da prova, ou seja, a atuação da administração é presumidamente fundada em fatos verdadeiros e em observância da lei. Isso até que provem contrário, tá? Então, a administração edita o ato e quem tem que provar que o ato é ilegal é o particular, tá? É o particular. Então, ela edita e o particular prova, por isso que inverte o ônus da prova. Então, tá certo aqui, tá? Então, tudo perfeito. Gente, um ato administrativo editado pela administração pública não requer provas de sua validade, tá certo? Tá, porque ele já nasce com essa presunção, não tem que discutir. A administração não tem que provar nada, ela só emite o ato. Visto que a presunção de legitimidade é inerente a esse ato. Certinho também. É assim que vai estar lá na sua prova, você não vai errar, não. Vamos falar agora da autoexecutoriedade, né? Gente, o que é isso? Representa a prerrogativa do poder público em praticar seus próprios atos sem a necessidade de autorização judicial. Olha um exemplo. Para a administração demitir um servidor, precisa de autorização do juiz? Não, vai lá e demite, acabou. Instaura um processo administrativo, tem que ter o contraditório, poder feito tudo certinho e demite. Para interditar um estabelecimento comercial, precisa de autorização do juiz? Não, não precisa também. Tá vendo? Então, lembre em sua prova que, em regra, quando eu falo em regra, é porque tem exceção, que, em regra, os atos administrativos possuem o atributo da autoexecutoriedade. Pode executar pessoalmente seus atos administrativos. No entanto, gente, a regra tem exceção sim. E o que vai ser cobrado lá em sua prova é a multa. Por quê? A multa não possui o atributo da autoexecutoriedade. Quando a administração emite aquela multa, te entrega aquela multa, ela ainda não satisfez a sua vontade. Só vai mesmo realmente cumprir o que ela deseja quando receber aquele valorzinho que está lá na multa. E se o particular não pagar, o que ela vai ter que fazer? A administração entrar na justiça, tá vendo? Aí precisa socorrer ao Poder Judiciário. Alguém já foi lá na sua casa? Eu vim receber aquela multa que você não pagou ano passado, meu filho. Aí você fala assim, rapaz, eu estou estudando para concurso, Estou numa lasqueira danada aqui. Eu passei, mas não fui nem nomeado ainda.
Quando eu começar a trabalhar, aí eu vou pagar a multa. Não só a multa, eu vou pagar o aluguel, vou pagar o gás, vou pagar todo mundo que eu estou devendo. Gente, aí o agente fala assim, não, tudo bem, você não tem dinheiro, aquela televisão serve como pagamento, aquele computador serve. Existe isso, gente? Graças a Deus, não. Se existisse, a multa teria o atributo da auto-executoriedade, tá? Então, quando o particular resiste o pagamento da multa, não paga, aí, né, tem que acionar o poder público, tem que entrar na justiça contra o devedor. Por isso, então, que esse ato não possui o atributo da autoriedade. Aí, quando eu estou dando aula presencial, tem até um tempão que eu não dou, eu vejo o pessoal perguntar, não, peraí, professor, mas entrega o recibo lá da multa, a multa chegou lá em casa, pronto, gente. Quando a administração entrega a multa, ela ainda não cumpriu o que ela quer, ela ainda não satisfez a sua vontade. Só vai mesmo realmente cumprir seu desejo, ó, quando ela receber, tá? Então, para a gente fechar, a multa não possui o atributo da auto-executoriedade. Só a multa, professor? Não, tem outros também. Por exemplo, a desapropriação, quando o particular não aceita o valor da indenização. Se a desapropriação for amigável, ótimo, tá? Tudo ocorre dentro do poder público, não precisa nem do judiciário. Né? A administração falou, te dou tanto para desapropriar, o particular falou, opa, beleza, vamos lá no cartório e pronto. Agora, se o dono do imóvel fala, não aceita o valor da indenização, aí a administração tem que entrar na justiça e o juiz que vai estabelecer o valor. Tá vendo que precisou do poder judiciário? Bom, vamos lá, gente. Então vamos aqui, o que está escrito? Ó, auto-executoriedade. O ato é praticado sem necessidade de autorização do Poder Judiciário. Não é todo ato, né? Peraí, não é todo quando, né? Peraí, não é todo ato, peraí, que possui, tem isso aqui não, que possui esse atributo, tá? Aí o exemplo clássico é justamente a multa. Olha aqui, questão. Nem todos os atos administrativos possuem o atributo da auto-executoriedade, né? Ó, a administração pública pode executar pessoalmente seus atos. Beleza. Como é o caso da cobrança de multa. Isso! Olha lá, eu acabei de falar para você, prova de administrador, ó. Vamos aqui. Vamos logo à questão, né? De acordo com o princípio da auto-executoriedade. Ah, professor, não é atributo? Não tem nada, não. A professora de Pietro chama de princípio, tem vezes que vem princípio na prova. Então, não pode vir princípio, pode vir atributo, mas correto é atributo, tá? Os atos administrativos podem ser aplicados pela própria administração pública. Isso de forma coativa, né? A administração pode impor, sem a necessidade de prévio consentimento do Poder Judiciário. Isso. Para derrubar uma casa e o dono da casa, né? Gente, se a casa tiver habitada, tiver gente morando, tem que ter decisão judicial para autorizar a derrubada. Se não tiver ninguém morando, aí a própria administração pode derrubar, passar o trator e não tem problema algum quando a construção é irregular, tá? Aí vejam só. Tá lá uma obra, né, um muro lá sendo feito na área pública, aí o dono da obra fala assim, quero ver quem é o homem que vai entrar aqui para derrubar alguma coisa minha. Gente, o que a administração pública faz? Vai embora? Não, chama a polícia. Ó a polícia passando aí, tá vendo? Chama a polícia. Nesse momento, então, a administração utilizou, né, utilizou de uma forma coativa, né? O poder público, ele é coercitivo, tá? Ele pode, então, arrancar o sujeito lá de dentro e derrubar a obra sem problema algum, tá bom? Ok, meus queridos, vamos falar agora de exigibilidade. Lá em sua prova, a banca vai colocar assim, ó. Exigibilidade representa meio indireto de coerção, tá? Por quê, gente? Pela exigibilidade, a administração pública, o próprio nome diz, pode exigir alguma providência do particular.
Só que essa exigência, o simples fato de exigir, representa um meio indireto de coerção. Tentando levar a alguma ação feita pelo particular. Olha um exemplo. Direito administrativo, a gente só aprende com exemplo. Tá? Quando eu estava para concurso, era desse jeito também. Não tinha outro jeito de aprender, não. Tá na faculdade o professor não dava exemplo, não. Por isso que quase não aprendi nada. Tá? Aprendi foi quando eu fui estudar para concurso mesmo. Mas vamos lá, o que interessa. Um veículo, ele foi apreendido, tá lá no depósito, cheio de multas vencidas, IPVA, nunca pagou, tá aquela bagunça toda. E o rapaz do Detran, o agente, fala assim, opa, peraí, para você tirar o carro daqui, você tem que pagar essas pendências lá. Tá vendo? Por esse simples fato de exigir o pagamento, eu posso afirmar que o particular vai pagar? Não, ele pode falar assim, tô nem aí, não quero esse carro mesmo, pode ficar com ele. Tá vendo? Então, por isso que é um meio de coerção indireto, tá? Eu vou impor alguma situação para levar o particular a tomar alguma providência. Outro exemplo. Sujeito não pagou IPTU e a administração inseriu o nome dele lá no cadastro de negativos, tá? Na dívida ativa. Aí o agente público fala, opa, peraí, para eu tirar seu nomezinho de lá, meu querido, você tem que pagar o seu IPTU. Tá vendo? Então, nesse momento, tivemos o atributo da exigibilidade. Eu estou exigindo uma conduta do particular para que eu faça, né, para que eu retiro o nome ali dele, né, de inadimplente. Então, gente, tem ato que tem essa exigibilidade, é aquilo que eu falei. Mas pelo simples fato de exigir, eu não sei se o particular vai tomar tal providência, tá? Vamos lá, então. Olha aqui uma questão. A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas próprias decisões, decorre do atributo denominado. Gente, a administração vai colocar em prática suas próprias decisões. Isso é autoexecutoriedade. Tá? Exigibilidade é meio indireto de coerção. Aqui não falou disso, não. Gente, olha a letra B. Falou vinculação, isso nem é atributo. Discricionariedade nem é atributo, né, dos atos em geral. É atributo lá do poder de polícia. Medidas preventivas, isso nem existe aqui pra gente. Olha aqui. O candidato poderia ficar em dúvida quem estudou em exigibilidade ou autoexecutoriedade. Quem não estudou fica em dúvida nas 5, não é? Em todas as letras. Aí joga na, né? Pergunta, Deus, qual que é a melhor aqui? Aí vai lá e fala assim, a letra C é a melhor, né? Porque Deus tem outras coisas mais importantes para fazer do que ficar iluminando a criatura que não estudou lá no dia da prova, viu? Tá? Então, gente, quem estuda fica com dúvida em apenas 2, tá? A banca faz de tudo para deixar o candidato com dúvida em 2. É sempre assim. Olha a próxima. As multas de trânsito, ó, multa de novo aqui. Como expressão do exercício de poder de polícia, são dotadas de autoexecutoriedade? Quantas mil vezes eu falei para você que multa não possui o atributo da autoexecutoriedade? Então, por isso, o gabarito é errado. A administração pública pode executar diretamente seus atos administrativos, até mesmo pelo uso da força. E isso, uma força proporcional, né, gente? Sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Pode, lógico. Essa prerrogativa corresponde ao atributo de, olha lá, gente, autoexecutoriedade, tá? Discricionariedade, nós falamos que nem é atributo geral dos atos. Presunção de legitimidade é que o ato foi praticado com base na lei. E tipicidade a gente vai estudar daqui um pouquinho, você vai ver que não tem nada a ver com isso, tá bom? Gente, imperatividade, olha aqui. A possibilidade de impor obrigações ou restrições a terceiros. Vamos lá, gente.
Alguns atos administrativos possuem o atributo da imperatividade, tá? Esse atributo, ele decorre do que chamamos de poder extroverso do Estado. O que é esse poder extroverso? O poder público, ele sai de sua órbita jurídica e entra na órbita jurídica do particular. Tá vendo? Eu, Rodrigo, tem como determinar que você faça ou deixe de fazer alguma coisa? Eu, Rodrigo, eu não tenho, não. Tá vendo? Então, eu não faço parte desse poder extroverso. Eu só mando em mim mesmo, que eu não posso mandar em você. Agora a administração é diferente, tá vendo? Ela sai de sua órbita jurídica e estabelece regras para o particular. Então ela extravasa a sua vontade. Por isso que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama de poder extroverso do Estado. Lembra aquela música lá? Extravasa. Extravasa. Oh, meu Deus, se eu fosse ganhar a vida cantando, eu estava enrolado, não fazia nem pro café, não é, gente? Mas vamos lá, o que eu quero que você lembre? Que a imperatividade tem uma relação vertical. Princípio da supremacia da administração em relação ao particular. A administração pode impor uma obrigação, uma restrição. Por exemplo, determinado comércio teve que ficar fechado em razão da pandemia lá do Covid. Gente, nesse momento, a administração impôs essa situação através de um ato administrativo, tá? De um decreto, por exemplo. Se por acaso o particular abrir, pode ir lá à administração e utilizar de sua auto-executoriedade interditar o estabelecimento, tá vendo? Então, os atos administrativos, em regra, possuem esse atributo que representa a determinação ou mesmo a obrigação que o particular faça ou deixe de fazer alguma coisa. Mas vamos lá, olha aqui. Já falei do tal do poder extroverso e não está presente nos atos enunciativos e negociais, tá vendo? Então, gente, a imperatividade, ela não está presente em todos os atos administrativos. O que é o ato enunciativo? O nome diz, é o ato que enuncia, que diz alguma coisa. Você vai à Receita Federal pedir uma certidão. Certidão é um ato enunciativo. Você vai pedir, por exemplo, um atestado, tá? No hospital público. Aquele atestado está apenas relatando um fato, enunciando alguma coisa. Um parecer, tá? Da administração é a mesma coisa. O que eu quero que você lembre para ficar mais fácil? O ato que depende da solicitação do administrado não possui o atributo da imperatividade. Então, se o CESP, se a FCC, qualquer banca colocar um exemplo, que desse exemplo precisa do particular solicitar, aí o ato não tem o atributo da imperatividade, tá bom? O ato negocial também, uma licença para construir, uma autorização, tá? Para montar um quiosque, uma rua pública, tá vendo? Eu tenho que ir lá pedir isso daí, não tem? Pois bem, se eu vou lá pedir, o ato não possui a imperatividade, tá bom? Vamos aqui, olha a nova questão. Os atos administrativos possuem, em medida variável, a imperatividade. Ótimo. Ainda que cuidem de atos de consentimento. Gente, o ato de consentimento estatal são esses aqui, ó. São os atos negociais. Nós vamos trabalhar isso depois, tá? Na nossa quinta aula, nós vamos trabalhar as espécies do ato administrativo no NEP, tá? Os atos normativos, ordinatórios, negociais, ó, negocial aqui, enunciativos e punitivos. Na nossa quinta aula, nós vamos trabalhar esse tema, tá? E lá eu explico isso de novo, tá bom? Então, esse ato de consentimento, o particular tem que ir lá na administração pedir para o ato ser praticado. Se eu vou lá pedir, o ato não tem a imperatividade.
A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo é presumido verídico, até que haja prova contrária à sua veracidade. Não tem nada a ver, né? Presume-se que o ato é verídico pela presunção de veracidade. Tá vendo? Tá errado isso. A presunção de veracidade, agora é ela, atributo do ato administrativo, olha aqui, é absoluta? Tigrinho, é absoluta a presunção? Não, até o Tigrinho já fez que não, tá vendo? É relativa. Ou seja, a situação descrita pela conduta do poder público não admite prova em contrário. Tá errado. Admite sim. Vou colocar o E aqui, né? Olha a próxima. A execução de ofício pela administração pública de medidas que concretizem o objeto de um ato administrativo caracteriza o atributo da imperatividade. Gente, a execução do ato de ofício pela administração, sem necessidade de autorização judicial, representa o atributo da imperatividade? Não. Aqui, execução, ó. Autoexecutoriedade. Tá vendo? A administração, ela pode executar pessoalmente, tá, seus atos administrativos. Tipicidade. Já estamos acabando, viu? Gente, tipicidade é um atributo previsto, tá, pela professora de Pietro. Ela que trouxe isso aí, né, para a doutrina. O que significa? O ato, ele tem que estar tipificado, ele tem que estar escrito em lei para ser possível a sua edição. A tipicidade, ela não gera direitos, pelo contrário, gera obrigação, tá? A tipicidade não é prerrogativa, é sujeição do administrador público. Por que os outros autores não falam muito em tipicidade, gente? Porque ele é muito íntimo com o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade para nós no direito administrativo? O agente só pode agir quando a lei autorizar. Não é isso que é o princípio da legalidade? Eu, Rodrigo, só posso praticar um ato se a lei me autorizar. Se a lei não autorizar, eu não posso, não. Tá vendo? Por isso que os autores não falam muito na tipicidade, mas pode ser que a banca venha cobrar de você. Então, para a autora, a tipicidade representa uma sujeição, uma obrigação da administração pública. O ato só pode ser praticado se ele tiver tipificado, se ele tiver escrito na lei. Se não tiver escrito na lei, o ato não pode ser praticado. A tipicidade veda a prática de atos inominados, tá? Ato inominado para autor é ato sem nome, ato sem previsão legal. E ela também fala de ato totalmente discricionário. Esse totalmente discricionário, na visão da de Pietro, é um ato da cabeça do agente público, tá? Uma coisa doida lá que ele inventou. Isso não pode, né? Então vamos aqui, povo. Tipicidade. O ato deve estar tipificado, escrito em lei. Pronto, é isso daí. Vamos lá? Próxima. Ficou bonitinho esse bonequinho, né, gente? Parece comigo? Bonequinho? Tá? Ah, gente, ó, eu mandei fazer umas canecas, viu? Depois eu vou fazer uns sorteios aí para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Em decorrência do atributo da tipicidade, quando da prática de ato administrativo, devem-se observar figuras definidas previamente pela lei, ótimo, o que garante aos administrados, né, aos particulares, maior segurança jurídica. E isso, para o ato ser praticado, primeiro tem a lei, depois tem o que? A prática do ato administrativo, tá? Isso traz uma maior segurança? É lógico que sim, né? Um agente doido da cabeça não pode inventar um ato lá da sua imaginação.
Para o ato ser praticado, ó, tem que estar escrito na lei. Então, certinho, gente. O atributo, de novo, ó, da tipicidade do ato administrativo impede que a administração pratique, ó, atos sem previsão legal. Isso mesmo, não pode praticar sem previsão legal. Fere o atributo da tipicidade. Olha que maravilha. Vamos lá, FCC agora, tá vendo? Eu estou trazendo todas as bancas para você ver que é tudo igual. Tem diferença não, a matéria não é uma só. E detalhe, gente, quantos anos que o direito administrativo cai em prova de concurso? A vida toda. O primeiro concurso que eu fiz na minha vida foi em 98, tá? 1998. Já caía atos administrativos, já caía direito administrativo. O que eu quero dizer com isso? Tudo que era para ser cobrado já foi. Não tem como criar nada novo. Até porque, gente, a doutrina, ela é, né? A gente sabe, a gente tem uma noção do que realmente a banca cobra, qual a doutrina que é aceitável em cada caso. Quer dizer, então, que todas as questões que você for realizar daqui para frente, elas são o quê? Repetidas. É tudo igual, não tem diferença não. O máximo que a banca vai fazer é mudar a situação hipotética, vai mudar o nome do personagem, o nome do órgão, para, né, ficar ali uma questão mais fundamentada, tá, para você responder. Porque hoje em dia fica muito pobre, né, o examinador colocar assim, julgue os itens abaixo, né? Ou então, marca a alternativa correta, né? Ele quer uma coisa mais elaborada e conta uma historinha, na verdade, e a gente tem que resumir aquela história para a gente achar a alternativa lá, tá bom? Eu faço isso o tempo todo, gente. Eu mesmo, eu elaboro várias questões lá para o Gran Curso Online, porque toda semana tem simulado lá para você fazer. Entra lá no site do Gran, ok? Que você vai ver, né, ver os simulados que tem lá para fazer, toda semana. E eu elaboro várias questões, gente. Sempre eu estou elaborando questões. E eu vou colocar assim, ó, assinar a alternativa correta, pelo amor de Deus, né? O povo vai falar, nossa, que professor mais pobre de imaginação. Não. A gente tem que contar uma história, fundamentar, trabalhar a questão para não ficar mais elaborada, para você, né, pensar um pouquinho e responder, na verdade. Até porque eu ganho, eu não faço as questões de graça. Tudo que eu faço lá no Gran Curso eu ganho. Aí o povo vai falar assim, nossa, esse professor aqui, hein, vou dar questão para ele fazer mais. Não, eu só ponho assim, julgue o item, né, pelo amor de Deus, né, não é assim. Eu vou ser mandado embora, ser despedido. Vamos lá, gente. Olha aqui. Os atos administrativos, como manifestações ou declarações de vontade da administração pública, para assim serem considerados, são dotados de, vamos lá, discricionariedade, porque resulta de juízo de conveniência e oportunidade. Eu não posso falar que todo ato é discricionário, porque existe também ato vinculado, tá? Isso aqui nós vamos trabalhar na aula de número 4, a diferença de ato vinculado para discricionário. Autoexecutoriedade, porque podem ser editados independentemente de expressa previsão legal. Tá errado, né? Não tem nada a ver. O ato, para ser editado, ele tem que estar previsto em lei. Esse não é o conceito de autoexecutoriedade. Tipicidade, ou seja, de características típicas e peculiares, como a impossibilidade de ser objeto de controle externo. Gente, isso está tão errado, tá? Por exemplo, o Tribunal de Contas, o TCU, pode controlar ato, o Poder Judiciário pode controlar ato, então tá tudo errado, tá? Controle externo é quando um poder controla o ato do outro. Legalidade e veracidade. Admitida sua invalidação apenas por meio judicial. Peraí, gente, tá errado. A própria administração pode anular seus atos. Há uma multa de trânsito, tá? Eu entrei com recurso no Detran, o recurso do Detran aceitou. Até que, enfim, aceitou um recurso. O que aconteceu? O ato é anulado. Eu precisei de entrar na justiça? Não. Então, a própria administração, utilizando o que chamamos de autotutela, ela pode anular o ato quando ele é ilegal.
Então, gente, a alternativa certa vai ser a letra E, ou então essa questão tem que ser anulada, né? Uma das duas. Mas vamos lá, a FCC não vai fazer um trem desse, né? Imperatividade, porque os atos administrativos unilaterais se impõem, tá vendo? Aos administrados, independentemente da vontade deles. Perfeito, é isso que é imperatividade. O ato administrativo ele é cogente, ele é obrigatório, tá? Então, gabarito correto. Olha lá, VUNESP agora. Atribuída para os atos administrativos, torna-os cogente, obrigatório para aqueles a que se destinam, estabelecendo para estes, independentemente de qualquer concordância, obrigações que haverão de ser adimplidas, cumpridas. Assinale a alternativa que contenha o atributo do ato administrativo que corresponde ao enunciado. Gente, indisponibilidade, isso nem é atributo. Autoexecutoriedade é quando a administração pratica seus próprios atos sem necessidade de autorização judicial. Já falei isso 1000 vezes, então não tem nada a ver. Aqui, ó, é a imperatividade, né? O ato, ele é cogente, ele é obrigatório, independentemente da concordância do cidadão. Prova de juízo, ó, gente. TJ do Rio de Janeiro, ó. Vamos lá. A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares, isso. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar em juízo ou perante a própria administração o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge. Olha o detalhe. Por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo denominado. Olha lá, gente. A administração pública pode produzir unilateralmente os atos que vinculam. Ok. No entanto, tal vinculação não é absoluta. Lembra que o particular pode provar que o ato é ilegal? Devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos, o anular. O ato, comprovar em juízo ou perante a própria administração, ó, o defeito. É eu que tenho que provar que o ato é ilegal. Tá vendo? Cabendo, ó, o ônus da prova. Gente, aqui nós vamos ter, ó, a presunção de legalidade, tá? Lá na sua provinha, o examinador pode colocar presunção de legalidade ou de legitimidade, tá bom? É a mesma coisa. Gente, assinale a opção que apresenta o atributo pelo qual, né, determinados atos administrativos podem ser executados diretamente e imediatamente, ó, pela própria administração pública, independentemente de intervenção do Poder Judiciário. Tá vendo que isso cai toda hora? Gente, aqui nós vamos ter, o que isso está fazendo aqui, né? É o atributo, ó, da autoexecutoriedade, tá? Então, ó, a administração pode praticar seus atos sem a intervenção do Poder Judiciário. Pois bem, meus queridos, finalizamos aí mais uma aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo o que eu falei. Se você não entendeu algum ponto, você pode colocar nos comentários. Você pode entrar no meu Instagram e mandar um direct, uma mensagem de voz. Vamos dar um jeitinho, que eu te explico isso daí, se você não entendeu alguma coisa, tá bom? O meu objetivo é esse, esclarecer toda a parte teórica para você arrebentá-la na prova. Tigrinho, você entendeu bem a nossa teoria dos atos administrativos? Ele disse que entendeu, tá?
Então vejam só, o tigre entendeu, então quer dizer que você entendeu também, tá bom? Gente, finalizamos nossa terceira aula. Nossa quarta aula será de classificação dos atos, tá? Então fique bem atento, tá bom? Eu vou colocar aí rapidinho no nosso canal para você, né, fazer o seu curso aí integral sobre os atos administrativos. Quinta aula, espécies, e a sexta e última aula, extinção dos atos. Você vai entender o que é anulação, revogação, cassação, caducidade, convalidação. Toda essa parte será trabalhada aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva então, né? Faça esse favor aí pro professor, não custa nada, é só você se inscrever. Divulgue para os seus colegas que estão estudando aí para concurso público também. Eu sei que grana nesse momento está difícil de aparecer. Quando eu estudava para concurso, não existia isso que eu estou fazendo agora, tá? Ministrar aula de graça, né? E uma aula realmente com qualidade, que para você ser meu aluno, você tem que pagar, não é verdade? No curso que eu ministro aula. Agora aqui no meu canal não, tá? O trabalho é o mesmo, é a mesma aula, e nesse momento aqui, o conteúdo é gratuito para realmente difundir, né, o que eu sei fazer, que é justamente essa atividade de professor. Interessante, gente, que antes de fazer direito, eu cursei química, tá? Então quer dizer que eu sempre quis ser professor na minha vida, minha paixão sempre foi dar aula. Aí quando eu acabei o curso de direito, eu já estava, né, trabalhando no serviço público, eu falei, agora sim, agora eu vou realizar meu grande sonho, que é ser professor, tá? Tem até um vídeo aí no canal que eu conto a minha história, né? Como que eu comecei a minha carreira como professor de Direito Administrativo, como que eu comecei a gravar, a trabalhar no Gran Cursos Online naquela época, tá bom? E é isso, gente. Continue com muita força, com muita dedicação, tudo dará certo em sua vida. Tudo que você está passando agora, eu já passei também, tenho a certeza disso, viu? Estudar de madrugada, gente, é o que eu mais fazia na vida antigamente, porque era o único momento que eu tinha para estudar. Final de semana, feriado também, eu amava que eu podia estudar o dia todo, viu? Estudava dentro do ônibus, dentro da lotação, que aqui em Brasília tinha lotação, quem é mais antigo deve lembrar disso, viu? Andava igual uns doidos aí na cidade, ó, estudando dentro da lotação. Já tive a vida muito difícil. Quem resolveu minha vida, justamente, foi o estudo, tá? Devo tudo que eu tenho hoje em dia, né, ao direito administrativo, ao estudo, a determinação que eu tive quando eu falei assim, eu vou estudar para o concurso, eu vou vencer na vida dessa forma, vou dar um chute na pobreza, como o meu querido professor Aragonês sempre fala, né? Por isso que eu falo para você seguir lá o canal dele, né? Que eu saio pobreza, tá? Gente, muito obrigado, viu? Vamos então à luta. Próxima aula nós vamos continuar o nosso conteúdo. Roda a vinheta aí. Tchau, tchau.